Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, que alegria rezarmos esta Eucaristia, juntos nos colocarmos diante do altar do Senhor, no primeiro dia da semana, já entregando a Ele os nossos propósitos, nossos trabalhos, toda a semana que se inicia com o dia dedicado ao Senhor. Eu acolho cada um e cada uma com muito carinho, com muito amor, todos aqueles que vieram, as famílias que aqui estão presentes, todas as crianças que aqui estão também. Que alegria celebrarmos juntos como família. Cada família que chega, o Padre dá um sorriso aqui no altar. É muito gostoso, é muito bom celebrarmos assim todos juntos. Que bom que vocês trazem as crianças, tragam sempre. Hoje nós celebramos o 11º domingo do tempo comum, mas é também o dia de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo tão popular, tão conhecido e tão amado pelo nosso povo brasileiro. Infelizmente é atribuído a ele algumas características e algumas devoções que não cabem muito bem, mas é um grande santo. Santo Antônio, não podemos reduzi-lo a este modo como algumas pessoas o veem, né? Popularmente chamado como santo casamenteiro e coisas assim. Imagina, Santo Antônio é muito mais do que isso. Santo Antônio, ele era padre, chamava-se Fernando, era padre agostiniano. Na época que ele era padre foi quando São Francisco começou a recrutar os seus primeiros frades. Começou o movimento franciscano, São Francisco de Assis. Em 3 anos, o movimento franciscano passou de 12 frades para 5.000. Em 3 anos, foi uma explosão de pessoas que começaram a seguir São Francisco no seu ideal evangélico. E alguns desses freis franciscanos foram para o Oriente para evangelizar os muçulmanos e aquele povo, e alguns deles foram martirizados, morreram por causa do Evangelho, e voltaram para a Itália. Os restos mortais desses mártires voltaram para a Itália e foram recebidos como heróis, como de fato deve ser. E o padre Fernando, então, na ocasião, quando ele viu o testemunho daqueles franciscanos, ele quis também viver esta realidade, quis também ser mártir e se tornou franciscano. Então aí sim, como franciscano, passou a ser chamado de Antônio. Santo Antônio, ele era tão inteligente, Santo Antônio, ele era tão letrado na Sagrada Escritura, que um dia ele disse: se queimarem e rasgarem todas as Bíblias que existem no mundo, o que naquela época eram poucas, né? Mas se queimarem todas as Bíblias, eu escrevo novamente a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, palavra por palavra. Santo Antônio sabia a Bíblia inteira de cor, imagina. E ele era um exímio, um grande pregador da palavra de Deus. Santo Antônio recebeu a autorização do Papa para pregar em nome da igreja em todos os lugares. Ele ficou conhecido, ele tinha uma pregação tão forte. E naquela época foi quando começaram a se levantar heresias contra a igreja. Santo Antônio tinha uma pregação tão forte, tão contundente, que ele era chamado martelo dos hereges. E até hoje, a língua de Santo Antônio se conserva intacta, ela não se decompôs, ainda se conserva intacta, está lá guardada num relicário e é venerada como um milagre. Aquela língua que anunciou a palavra de Deus, né, que proferiu a palavra de Deus com tanto amor, com tanta ênfase, com tanta força, ainda continua intacta para que mostre o poder de Deus nos seus santos. Então vejam, Santo Antônio é um grande homem, não é somente alguém que fez ali algumas coisinhas. Mas eu vou explicar para vocês, talvez alguns saibam, é uma curiosidade, do porquê Santo Antônio ficou conhecido como santo casamenteiro. Então aí, se alguém depois, algum dia perguntar para vocês, vocês já sabem da história e podem contar para as pessoas, para que conheçam quem é de fato Santo Antônio. Na época de Santo Antônio, no século XIII, o modo como as pessoas casavam e se davam em casamento era um pouco diferente de hoje, né? Aliás, a vida era muito diferente. Para que a moça, para que a mulher pudesse se casar, a família da mulher tinha que pagar uma quantia em dinheiro para a família do noivo. Chamava-se
o dote, né? Até hoje alguns ainda sabem disso, o dote. Portanto, as mulheres de família pobre casavam-se com os homens de família pobre, porque o dote era pequeno. As mulheres de famílias ricas casavam-se com homens de família rica, porque o dote era muito grande. E algumas não tinham esse dinheiro. Mas naquela época, se hoje já é difícil a situação das mulheres, imagina no século XIII. Uma mulher que não se casava, ela não podia trabalhar, e ela muitas vezes caía na indigência, né? E era uma situação muito difícil. O que Santo Antônio fazia? Ele trabalhava, e o dinheiro que ele recebia pelo trabalho dele, ele pagava o dote para que as moças pobres pudessem se casar e ter a sua família, a sua dignidade. Então esta é a origem de onde Santo Antônio se tornou conhecido dessa forma, porque ele ajudava os pobres, mas não só as mulheres pobres que precisavam do dinheiro, também ele trabalhava e dava o dinheiro para os pobres. Por isso ainda é conhecido até hoje a bênção do pão de Santo Antônio. Por quê? Porque ele partilhava o pão com os pobres. Ele teve um amor, como todos os franciscanos, tinham um amor muito grande por aqueles mais desvalidos. Na época, a grande doença da época era a hanseníase, né? A lepra era muito difundida, ele ajudava as pessoas. Então Santo Antônio foi alguém que fez muita caridade, muito serviço aos pobres, e aí então ficou conhecido, mas não é simpatia para casar, é justamente um serviço aos mais pobres, né? Era uma ajuda social que Santo Antônio fazia para os outros. Então esse é o grande Santo Antônio que nós celebramos hoje, um pregador da palavra de Deus, alguém que amava profundamente a igreja, defendia a igreja. Como eu disse, ele é conhecido como o martelo dos hereges, né? Se alguém falava mal da igreja, ele defendia a igreja, amava o Papa, defendia o Papa, amava profundamente a Eucaristia, era sacerdote, celebrava a Eucaristia. Portanto, esse é o grande Santo Antônio, então, que dia 13 de junho nós celebramos. E a liturgia da palavra hoje nos apresenta duas parábolas contadas por Jesus. Jesus hoje conta uma parábola falando sobre a semente que é jogada na terra e vai crescendo sem que a pessoa saiba como isso acontece. E depois a outra parábola, que é justamente da semente do grão de mostarda, que é a menor de todas, mas quando cresce se torna uma hortaliça em que as aves vêm fazer ninhos nos seus ramos. Do que é que Jesus está falando quando ele fala dessas duas parábolas? Em primeiro lugar, Jesus está falando da igreja. Quando ele fala o reino de Deus, vejam, o reino de Deus, ou nós poderíamos traduzir também como o reino dos céus, né? Jesus está falando do céu, Jesus está falando da eternidade, mas a igreja, ela é toda esta realidade. A igreja é dividida em três categorias, três dimensões, melhor dizendo, três dimensões. Quais são as dimensões da igreja? Primeiro, a igreja militante. O que é a igreja militante? A igreja militante somos nós, que estamos neste mundo. A igreja estrutural, suas paróquias, os padres, os leigos, isso se chama igreja militante. Por que militante? Porque nós estamos lutando. Militante vem de militar. Aqui é uma luta, a vida sobre a terra é uma luta, e nós estamos batalhando e lutando para chegarmos um dia no céu. A segunda dimensão da igreja é a igreja padecente. Qual é a igreja padecente? As almas que estão no purgatório, se purificando para entrarem no céu. E existe a terceira dimensão da igreja, que é a igreja triunfante, a igreja do céu, a igreja dos santos, a igreja vitoriosa. Mas uma não pode ser desligada da outra. Se nós olharmos a igreja só enquanto estrutura humana, ela não reflete o que de fato a igreja é. Olha a relação que existe entre as três igrejas, que interessante. Nós aqui da igreja militante rezamos pelas almas do purgatório, para que elas vão para o céu. Nós lemos sempre as intenções, trazemos os nomes dos nossos falecidos. A igreja militante reza pela igreja padecente, para que ela vá para o céu. A igreja triunfante intercede por nós, os santos intercedem por nós, para que nós possamos um dia chegar na eternidade. Então, quando Jesus fala do reino de Deus, do reino dos céus, ele está falando da igreja nas suas três dimensões, na sua totalidade. Nós hoje estamos aqui, muito provavelmente passaremos pelo purgatório para nos purificar e vamos para o céu, assim esperamos. Portanto, quando Jesus então fala que, olha que interessante, a terra produz por si mesmo fruto,
ele fala de 3 etapas. Olha, primeiro aparecem as folhas, depois aparecem as espigas e depois os grãos que enchem a espiga. O que são essas 3 etapas de que Jesus está falando? É a nossa evolução espiritual, o nosso caminho espiritual, né? A nossa caminhada espiritual neste mundo. O que são essas folhas que aparecem primeiro? As folhas é quando nós escutamos a palavra de Deus, nos alegramos com a palavra de Deus e nós começamos então a frequentar a igreja. É a parte mais visível da nossa fé. As folhas de uma árvore são a parte mais visível, as flores também, mas as folhas são a parte mais visível e a parte mais bonita. Aquela árvore cheia de folhas verdinhas fica bonita, mas é só a parte visível. As folhas são a primeira etapa. Nós nos alegramos, nós balançamos os braços, nós batemos palma, é uma alegria, uma festa, mas são só folhas por enquanto. Aí nós começamos então a nossa vida de oração. Eu começo a rezar, começo a frequentar os sacramentos, começo a me confessar, começo a buscar a vida de oração, de intimidade com Deus. E essas são as espigas. Elas já começam a ser mais concretas. O que são as espigas na vida espiritual? Quando nós passamos por uma tribulação e não desistimos, quando nós passamos por algum tipo de decepção e continuamos firmes porque sabemos em quem colocamos a nossa esperança, quando nós temos consciência que a igreja não é só essa estrutura humana, que muito provavelmente nós vamos nos decepcionar com as pessoas, nós vamos nos decepcionar com quem está do nosso lado ou com quem está à frente. Mas as espigas já são aquelas pessoas que começam a entender que a igreja verdadeira é a igreja do céu. Eu me lembro uma vez lá na minha antiga paróquia, eu fiz uma reunião com os coordenadores e eu perguntei para eles assim, falei, escuta, qual de vocês já teve motivos e vontade de desistir da caminhada da igreja, mas não desistiram? Todos levantaram a mão. E eu disse, que bom. Então eu sei que eu posso contar com vocês. Porque quem nunca teve motivo para desistir, na primeira decepção vai embora. Mas quem já entendeu que as estruturas humanas decepcionam, mas Deus não decepciona, esse é aquele que já está nesse estágio da espiga. Já está nesse estágio, as espigas. Mas tem que continuar. Depois o fruto que enche a espiga por dentro. Essa dinâmica é linda. Jesus tinha uma sabedoria maravilhosa de ver na natureza os sinais do reino de Deus. O grão, ele não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. Ele enche por dentro a espiga. Em silêncio. O que é o grão enchendo a espiga? É a santidade. Meus amados, nós fomos chamados à santidade. Todos nós. Nós não podemos nos contentar em sermos bons católicos. Nós não podemos nos contentar em sermos meros bons católicos. Nós somos chamados a ser santos. Ah não, padre, é muita pretensão. Não é. É o chamado de todos nós. Eu sempre digo, dos santos que nós somos devotos, Santo Antônio, Santa Rita, o batismo que eles receberam foi o mesmo que nós recebemos. A graça de Deus na vida deles para que os fizesse santos foi a mesma graça que nós recebemos. E eu ainda digo, batendo no peito, Santo Antônio era padre, tanto quanto eu. Tudo que eles tiveram para ser santo, nós também temos. A nossa meta é a santidade. O problema é quando nós caímos nessa conversa do mundo que diz assim, já está bom. A pessoa começa a fazer um tipo de trabalho, ainda pode melhorar mais. Aí chega alguém e diz, fala, já está bom. Não precisa mais do que isso. Para que rezar tanto? Já está bom. Você já abandonou o pecado mortal, você já não é mais alguém que está vivendo no mundo, você de vez em quando vai à igreja, já está bom. Não, nós não nos contentamos com o mediano. Nós somos chamados ao máximo. Nós somos chamados ao céu. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso lugar. E olha que bonito, tinha um frei franciscano
lá em São Luís do Maranhão. Quando eu morei lá em 2007, ele já tinha seus quase 90 anos. Ele dizia: meu santinho, o bem não faz barulho. Que verdade incrível, né? O bem não faz barulho. A semente vai crescendo dentro da espiga silenciosamente, porque o bem não faz barulho. Se nós ligarmos as mídias sociais hoje, o que faz barulho? Não é o bem. O bem é silencioso. E ele dizia, ele continuava: o bem não faz barulho, e o barulho também não faz bem. Como é bom nós termos um pouquinho de silêncio de vez em quando. Pois bem, essa santidade a que Deus nos chama é a graça dele mesmo. Ele diz aqui: quem espalhou a semente vai dormir e acorda noite e dia, e a semente germina e cresce, mas ele nem sabe como isso acontece. Não é só um esforço nosso, é a graça de Deus agindo em nós, o Espírito de Deus agindo em nós. No dia do nosso batismo foi colocado essa semente dentro do nosso coração. Daqui a pouco, depois da missa, nós teremos batizado aqui na catedral. Vai ser colocado no coração dessas crianças a semente do Espírito Santo, que vai germinando e gerando frutos de santidade. Que nós permitamos que esse Espírito transforme o nosso coração, haja em nós, para que também nós sejamos esses santos e santas que Deus espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.